Seja muito bem-vindo ao episódio número 38 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer conteúdos de qualidade na área de gestão de frotas e dicas essenciais que vão te ajudar na sua operação e enxugar seus custos operacionais também. Para você que não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet e já peço esse espaço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir e compartilhar esse conteúdo com algum colega, algum amigo seu que possa estar querendo assistir esse conteúdo, né, e seja de alta relevância. Para o episódio de hoje, né, eu tô aqui novamente com o Flávio, sempre aqui comigo, dando esse apoio de conteúdo, de comentário, né, e suporte, né, muito incrível. Então, Flávio, se apresenta um pouquinho para a galera que ainda não te conhece. Valeu, Marley. Me chamo Flávio Oliveira, consultor instrutor de trânsito e transporte já há 16 anos. Para mim é um prazer participar desse projeto, um projeto tão bacana que visa manter o gestor de frota informado, trazer informação relevante. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. E hoje a gente está com um especialista aqui na área de combustível, na área de abastecimento. É um convidado que já esteve aqui anteriormente em um dos nossos episódios do podcast aqui. Estamos com o Yuri Costa da Max Frota. Então, Yuri, queria agradecer demais a sua presença aqui. Eu vou te passar a bola também para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, como você chegou até a área de gestão de frotas e depois a gente já começar apresentando o tema e fazendo aquela discussão de sempre. Tá bom, Marley, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, Flávio. Bom dia. Bom dia, nossa audiência. Chegar na área de frotas foi um caminho percorrido desde a gestão de manutenção, segmento de mineração que eu trabalhei. Eu já tenho 20 anos de mercado, já trabalhei em grandes players do mercado, inclusive agora na Max Frota, gerenciando a parte comercial. E atuo nesse segmento porque é um segmento que nos vicia, né? Nos apaixona. Verdade. E é um conteúdo que eu gosto muito de trocar ideias, de consumir e de contribuir. Então, fica à vontade, estou à disposição aí para o que precisar. Então, no episódio de hoje, a gente está trazendo o tema de gestão integrada como facilitadora na relação entre o gestor e o motorista. Então, Yuri, para começar com esse tema, vou te fazer logo a primeira pergunta, né? O que é a gestão integrada e como ela pode ser aplicada na gestão de frotas? A gestão de frota, ela é um tema onde diversos assuntos orbitam esse ecossistema, né? A gente, quando fala de gestão de frota, a gente tem que ter, sob perspectiva, o veículo, a sua utilização e o motorista. Então, quando a gente fala de gestão integrada, é que a gente possa identificar e poder atuar nesses três pilares que orbitam a gestão de frota como vetores de possibilidades de transformação, de desenvolvimento e de entrega de resultados. E quando a gente fala de entrega de resultados, a gente não pode simplificar a entrega de resultado financeiro, né? A gente tem que entender de qual a melhor forma de otimizar processos e de dialogar fazer com que ocorra um diálogo salutar entre a forma de utilizar o veículo, quem utiliza o veículo e a forma de fazer com que ele seja operacionalmente viável e que ele entregue o resultado esperado para quem utiliza do veículo como ferramenta de trabalho, como benefício para o seu colaborador ou como principal item do seu business. Uhum. Perfeito. A quantidade de assuntos que um gestor de frota eles precisa entender, né, abordar é gigantesca. Você falou três aí, mas eles vão se destrinchando em gestão de pneus, gestão do consumo de combustível, gestão de pessoas, né? Então é uma quantidade muito grande de assuntos que não dá mais para tratar somente com planilhas, né? Aí por isso aí entra a gestão integrada de alguns ecossistemas que jogam essas informações num lugar só, fazendo com que o gestor de frota tenha uma ampla visão de tudo que está acontecendo e não mais aquela visão focada e segmentada de cada parte. É importante a tua colocação, Flávio, porque não adianta o gestor de frota, por exemplo, ele focar num único item, porque aquele único item pode trazer um resultado no curto espaço de tempo,
mas ele não se torna perene, porque você não está observando as outras variáveis que vêm a impactar a utilização do veículo como um todo, né? Então, é importante a gente saber que esses 3 pilares, eles tendem e precisam ser desdobrados para que, identificando cada caixinha desse desdobramento, o gestor de frota, entendendo a particularidade da operação dele, ele possa direcionar esforços onde ele realmente vai ter resultado e onde ele vai poder ter uma conscientização maior do motorista, ele vai poder ter um resultado financeiro e ele vai poder ter o menor esforço dentro dos processos dele. E olhar para esses dados de forma única, né, como o Flávio até falou, a gente tem aqui um único dado, né, que é voltado para a telemetria, ou senão a gente só faz o abastecimento da manutenção. Isso. O que aquilo de fato diz para a gente, né? Ali, a pessoa que está só olhando para um dado, ela está cega, né? Que ela não faz esse cruzamento de dados, ela está cega. Então, de fato ter uma gestão integrada, né, no dia a dia vai facilitar muito a visualização, a visão 360, né, que é na Infleet, às vezes aqui a gente fala também, e é como se fosse uma torre de controle. Você poder olhar para todos os lados, né, e saber de fato o que é que está acontecendo com a frota. Olhar de forma única e direcionada te deixa cego. Ele Acaba perde a trazendo sensibilidade. sensibilidade. É uma visão unilateral do processo, né? Então, assim, a gente tem inúmeros dados que a gente pode ver isso. Tá, quilômetro percorrido. Você está ali vendo o quilômetro percorrido. Beleza. Mas quantas entregas ele fez nesse meio tempo? Quanto de gasolina ele fez nesse meio tempo, né? Qual é a autonomia do veículo? Então, no momento que você só tem ali o dado de quilômetro percorrido, tá, só vai dizer quando você precisa fazer manutenção, né? Pelo quilômetro rodado. Mas e o restante? Né? Quer ver uma situação interessante? O gestor de frota geralmente... Hoje está amadurecendo o assunto, né? Sim, muito. O tema está amadurecendo. Gestão de frota está amadurecendo, está crescendo. Graças a Deus por isso. Isso é muito bom, porque a gente está vendo o florescer de um profissional que... Todas as vezes que eu conheci, caiu ali de paraquedas. Veio da gestão de manutenção, veio como uma pessoa que organiza bem dados, organiza bem números, e aí cai nesse setor. Aí quando ele vai lá, ele analisa bem os números, mas ele não sabe o que está causando aquilo ali. Se ele não tem um bom contato com o ser humano, com o motorista, um motorista insatisfeito, ele pode ser o gerador da deficiência na manutenção, do consumo de combustível elevado, né? Ou se ele não tem, ele trata muito bem o motorista, mas se ele não tem o achego com a manutenção dos veículos, ele pode não perceber que o veículo pode ser o responsável pelo consumo de combustível elevado, e assim sucessivamente. São várias situações que o gestor de frota ele precisa desenvolver como capacidade, né, como expertise, para poder desenvolver o trabalho dele da maneira mais adequada nesse olhar 360, né? Uma coisa, pegando a fala do Marley e a tua, Flávio, o gestor de frota, ele cada vez mais ele precisa permear os diversos stakeholders que estão orbitando ali à sua volta. E ele precisa ser estratégico. Por quê? Porque ele tem que ser tático para olhar toda a parte operacional, que é o que você citou, mas ele tem que ser estratégico para poder ele dialogar com as diversas áreas da sua própria empresa. O gestor de frota ele não pode ter essa visão unilateral que você falou, ele não pode estar num silo, ele tem que estar atento às necessidades da área fiscal, da área contábil, da área financeira, da área de RH, segurança, saúde, meio ambiente. Então, se ele se enclausura para poder olhar somente as planilhas deles, os números dele, o que é que vai melhorar, minha roteirização, meu custo por quilômetro e tal, e ele não entrega uma qualidade de vida para o seu colaborador, se ele não faz algo que impacte na segurança viária, Exatamente. se ele não entrega a parte contábil e fiscal corretamente, utilizando os melhores recursos, se ele não enxerga isso para cima também, ele acaba ficando somente no nível operacional e ele não se desenvolve e ele não entrega valor para a organização. Então, quando a gente fala de gestão integrada, a gente não pode pensar somente na integração de ferramentas, mas de que forma ele consegue entregar valor para que ele tenha a oportunidade de promover entrega de saving para a empresa, resultado. Olha, sim.
eu estou entregando isso aqui, mas eu estou melhorando o processo aqui da área contábil, porque eu me preocupo com as notas fiscais, eu estou preocupado aqui com a saúde, segurança do meio ambiente, porque eu tenho meus condutores todos alinhados em treinamento, e por aí vai, que nessa questão da integração de forma ampla, né? Que eu acho que é o mais importante. Exato. E assim, a gente tem que enxergar a gestão como um armário, né? Uma parede com diversas prateleiras. E você tem que começar a preencher todas as prateleiras que tem. E ter a visão estratégica que o Yuri está falando é importante porque você vai saber o que de fato você precisa se capacitar para preencher aquelas prateleiras, né? Para colocar coisinhas nessa prateleira. Então, digamos que tem uma prateleira, como você falou, de gestão de motorista, RH, notas fiscais e por aí vai, né? Inúmeros exemplos. E, inclusive, Flávio, o dado que eu trago aqui, né, de 80% dos gestores de frotas que Isso. caíram de queda na Paraquedas profissão, na profissão. paraquedas na profissão, foi Yuri que me falou desse dado aqui no episódio do podcast. Né? Olha aí. Então, assim, é algo que eu falo muito aqui justamente porque é interessante saber disso. Porque o que mostra pra gente é que o gestor de frotas ele chega despreparado Sim. para a função. Né? Muitas das vezes vem de funções totalmente diferentes. Aleatórias, Aleatórias. cara. É impressionante. Então, assim, E sem saber o que vai enfrentar. exato. O quão árduo é um trabalho de um gestor de frotas, né? Então, ele ele acaba que vem despreparado, né? Vem com um mundo de coisas para fazer e acaba focando somente naquele básico, né? Que é saber se as entregas estão ocorrendo bem, se o motorista está preenchendo lá a rota que tem que fazer. E isso não é, como você falou, não vai trazer um saving, né? Não vai trazer um resultado para a empresa de forma positiva. Talvez faça o básico ali e tal, mas tá, como é que eu reduzo o custo? Como é que eu aumento a operação disso? Aumento a produtividade da operação, né? Então, tudo isso traz um gargalo que, se a gente trouxer conhecimento, né? E se até mesmo as empresas, né, diretores que estão ouvindo a gente, tragam um gestor de frotas, mas capacite ele no mesmo momento, né? Se você sabe que ele não tem experiência prévia, tente o capacitar de alguma forma, né? Recomende conteúdos, blogs. A gente tem inúmeros blogs, né? E Fleet também tem seu próprio blog. Hoje nós já temos uma pós-graduação no Brasil focada em gestão de frota, Isso, exatamente. que é do Instituto Pará, né? Um instituto que tem mais de 10 anos no mercado e que é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC para o gestor de frota. Então, existem, além de podcasts, blogs, conteúdo Exato. no YouTube, vários influenciadores já nesse segmento, a gente já tem um curso técnico e Isso. temos uma especialização voltado para isso, para justamente o gestor de frota sair de uma posição marginal, né? Isso. Porque a gestão de frota em muitas empresas é centro de custo, Uhum. não é centro de resultado, é centro de custo, é só despesa. E a pessoa que fica lá, fica sempre numa salinha escura, no canto, num lugar que ninguém vê. Então, a gente tem que trazer a gestão de frota, porque ela é muito relevante para muitas empresas, para a sala do lado da diretoria. Mas isso só vai acontecer se o gestor de frotas, aquela pessoa que era analista financeiro e caiu na gestão de frota, o cara que era do DP e caiu na gestão de frota, o cara que era da logística e caiu na gestão de frota, ele possa se empoderar através dos diversos indicadores que ele pode desenvolver, da integração dos diversos sistemas que existem hoje no mercado para entregar esses indicadores, ele possa fazer a análise correta e entregar melhores resultados para a corporação, para ele poder sentar do lado da sala da diretoria. Entendi. Diante disso que vocês estão falando, vamos tentar estabelecer aqui e trazer uma informação que eu acho que é importante, Yuri. Acho que você vai poder ajudar a gente nesse sentido. O gestor de frota veio, caiu de paraquedas, pegou aquele setor e ele tem uma expertise. Se ele veio do RH, ele tem a expertise dele de tratar com o recurso humano, com as pessoas. Se ele veio da segurança, ele vai tratar do esquema de segurança da frota, da cultura de segurança. Se ele vem do jurídico, ele vai procurar uma política de frota para poder estabelecer as regras ali. Mas ele veio de um setor qualquer e pega essa bomba. Um passo a passo para ele começar. O que é que você imagina? Quais as ferramentas, as competências que ele precisa desenvolver para ele poder chegar nessa gestão integrada?
Que eu acho que tem muita gente aqui que tá assistindo a gente que quer saber, mas como é que eu faço? Eu tô vendo vocês falando aí, mas tá. Como é que eu começo? Como é que eu Passo a começo? passo, né? Isso. Passo a passo. Acho que bacana. É. Eu acho que todo gestor, quando ele cai na área de gestão de frotas, a empresa já identificou a necessidade de ter uma pessoa responsável por aquilo. Isso. E se a empresa identificou a necessidade, é porque ela está sofrendo por algum motivo. Então, eu diria que o primeiro passo do gestor é ele identificar esse sofrimento, qual que é essa expectativa inicial para a função que ele foi colocado. Em paralelo a isso, que ele vá para o ciclo de desenvolvimento normal, né? Que ele vá buscar conteúdo, entender. Eu acho que quando o gestor de frota ele já tem essa expectativa, ele tem um ponto de partida. Mas paralelo a isso, e observando os conteúdos, a gente vai entender que ele vai precisar ter os indicadores básicos, que ele vai precisar ter controle para poder dar feedback sobre a operação. A gente já fez um evento sobre isso, eu falei bastante sobre indicadores, que eu costumo dizer que não pode passar da mão, tá? Eu aprendi isso com um diretor meu. Se a gente tem mais do que 5 indicadores, do sexto em diante a gente se perde. A gente não consegue fazer plano de ação efetivo, a gente constrói o plano de ação, ele não sai do papel. Então, que ele eleja lá de 3 a 5 indicadores que ele vai começar a tratar. E eu costumo dizer que o principal indicador de ponto de partida é rodagem. Meus veículos estão rodando dentro da minha expectativa, estão rodando a mais, estão rodando a menor, estão rodando dentro da jornada de trabalho, estão rodando fora da jornada de trabalho. Então, por quê? O principal motivo de utilizar um veículo é para ele fazer deslocamento. Isso. Então, se ele está cumprindo os deslocamentos que ele está previsto, beleza. Se ele está cumprindo algo a mais ou algo a menos, eu preciso corrigir. A partir daí, da rodagem, entendendo a rodagem, e aí seria o primeiro ponto, você vai entender o segundo ponto. Carro não roda sem combustível, tá? Então, como é que está se comportando a utilização do combustível? Os veículos estão todos dentro de uma média... É o principal insumo. Insumo, justamente. E aí, eles estão rodando todos dentro de uma mesma média. O custo de aquisição do combustível está dentro da realidade esperada. Por quê? Porque a utilização de combustível a gente tem 2 vieses: comprar bem e gastar bem. Se a gente não compra bem e não gasta bem, a gente tem um custo alto. Se a gente só compra bem e não sabe se está gastando bem, a gente vai ter a falsa ilusão de que a gente está economizando. E se a gente consegue controlar a compra do combustível e a utilização do combustível, você está no cenário ideal. Porque eu sei que eu estou comprando bem, ao menor custo, e eu sei que a utilização do combustível está correta. Não estou dizendo que estão nas melhores médias, porque tem rota que o consumo é maior e tem rota que o consumo é menor. Então, você está dentro de um consumo adequado, você está no cenário ideal de redução de custo. Aí a gente está falando de veículo. E aí a gente vai para o outro viés, que é o condutor. De que forma esses condutores estão sendo treinados? Como é que eles chegaram na empresa? Então, você vem aqui. Primeiro, a expectativa da empresa em relação à função. Depois, você vê se o veículo está sendo utilizado corretamente, na linha da rodagem, na linha da utilização do combustível. Isso aqui é premissa, isso é fundamental. Isso. Aí você vem para o outro viés, que é a principal variante para que isso dê certo, que é o cara que está entre o volante e o banco. Se aquele cara ali ele não tiver alinhado com a expectativa da empresa ou alinhado com as políticas, ele é o cara que vai sabotar o teu projeto. Porque ele é o cara que ele não vai cuidar da manutenção do veículo, ele não vai cuidar da calibração dos pneus, que vai provocar um consumo elevado. Consumo elevado, ele não vai estar preocupado com vamos dizer assim, com a manutenção, com o cuidado com o veículo, que isso impacta diretamente na visibilidade da empresa, no custo por quilômetro rodado. E se esse cara não estiver satisfeito e não estiver ligado nas condições de segurança para a utilização do veículo, ele sabota tudo. Então, a gente precisa ter uma preocupação verdadeira com o colaborador. Eu aprendi nesses anos que eu estou que a gente não consegue fazer um jogo de gestão de frota cuidando só do veículo. Se a gente não cuidar, não trouxer para o cenário de gestão de frota o condutor e demonstrar para ele que ele é importante no processo e que o gestor de frota não está ali para poder atrasar a vida dele ou para burocratizar a vida dele e ele entender que ele, fazendo parte do processo, ele pode contribuir na construção, você não tem um processo que vai se desenrolar
para a entrega de resultado. Você vai ter sempre que estar administrando conflito. Apagando incêndio. Justamente. Então, você cuidou da expectativa da empresa, você cuidou das principais indicadores, os dois principais indicadores da frota aqui, que é rodagem, desempenho e compra de combustível no melhor preço, aí você cuida do motorista. Eu acho que esses são os principais passos que o gestor de frota deve dar na sua caminhada, no início da sua caminhada. A partir daí, você vai amadurecendo na gestão de frota. E aí vem a questão da gestão integrada. Como é que eu controlo a rodagem? Telemetria, rastreamento. Como é que eu controlo o consumo de combustível? Gestão de abastecimento. Como é que eu controlo a manutenção? Gestão de manutenção. Como é que eu controlo a roteirização? Gestão de roteirização. E onde é que eu boto isso tudo? Dentro de uma plataforma integradora que ela vai cruzar a minha gestão de abastecimento com a minha rodagem, com a minha roteirização. Opa, eu estou fazendo a melhor roteirização. Se eu estou fazendo a melhor roteirização, eu estou diminuindo minha rodagem, eu estou diminuindo meu consumo de combustível, eu estou melhorando meu custo por quilômetro. Então, é um novelo que você puxa um fio e se você continuar puxando o fio, você vai desenrolar aquele novelo todo. E isso é muito bacana porque isso acaba sendo involuntário para o gestor, porque se ele vai amadurecendo na gestão, ele consegue evoluir para esses indicadores todos, que eu reforço. Ele pode ter lá 100 indicadores, mas se ele não eleger 5 para poder ele tratar, e não precisa ser os 5 o tempo todo, tá? É isso que é muito bacana. As expectativas mudam na linha do tempo, a maturidade muda na linha do tempo, o teu condutor muda na linha do tempo, o teu perfil de frota muda na linha do tempo, o teu cliente muda na linha do tempo e o gestor de frota ele precisa estar se adaptando a isso, se ajustando, e com isso ele vai amadurecendo mais e ele vai entregando mais para a empresa. Exato. E assim, eu faço até um adendo em relação aos indicadores, que muitas vezes as pessoas têm uma tendência a achar que aquele menor valor ali em um certo indicador vai ser o melhor para a operação, né? A gente tem que entender, por exemplo, o menor tempo de entrega, o menor tempo de rota. Será que de fato é o melhor indicador, né? Pois é. A gente tem que procurar o menor ou o melhor. Por quê? Tá, ele faz ali o tempo de entrega muito abaixo, mas o cara tá acelerando lá de uma forma... Gastando muito para poder fazer isso. Gastando Se muito, expondo a risco. se expondo a risco, Expondo a risco. multa o tempo todo. Então, aquele tempo ali baixo resultou em um maior custo, né? Então, a parte de manutenção, porque o veículo não aguenta ficar ali acelerando o tempo todo, né? As peças acabam tendo desgaste maior. Desgaste prematuro. Então, assim, é entender como que eu posso olhar para os meus indicadores de uma forma que eu consiga entender além do que ele está me dizendo ali de forma de bate-pronto, né? Então tem uma análise muito subjetiva dentro da parte de análise de indicadores, né? As pessoas acham que é puramente olhar números e se ele está baixo ou está alto é o que ele tem de resultado. Mas tem que ver todo o contexto, né? Todo o que está ao redor, né? E justamente cruzar esses dados, como você falou, com uma tecnologia, uma plataforma que vai trazer tudo isso de forma integrada. A gente trabalha muito consultoria na Maxi Frota para poder viabilizar melhores resultados para a empresa, otimização de processo. E como todo consultor dá pitaco, né? Então, a gente chega geralmente na operação do cliente com as nossas crenças, as nossas experiências, e a gente acha que o que funcionou com o Chico vai funcionar com o Francisco. Exato. Então, a gente não pode ter essa perspectiva. A gente tem que ter a expectativa... A gente tem que colocar em expectativa o aprendizado. A gente tem que chegar numa empresa... Então, o gestor de frota tem que chegar na posição tentando aprender, né? Aprender como é que funciona a operação, aprendendo com o cara da logística, com o motorista, que nem você falou, com a área de segurança. Quais são as dores dessas pessoas? Por isso que eu gosto de falar muito... que o gestor de frota para baixo ele tem diversos fornecedores e o público dele é o motorista. Mas para cima ele tem diversas pessoas que têm expectativa em relação ao trabalho dele. Espectadores. E justamente, ele precisa entender qual que é a necessidade de cada um, a dor de cada um, de que forma que você pode contribuir para que você vá evoluindo na maturidade da tua gestão para entregar também para essas pessoas a necessidade deles. Porque o cara de segurança ele vai querer acidente zero. O cara do fiscal vai querer contabilizar todas as notas. O cara do financeiro vai querer o menor custo. E o diretor vai querer que a gente atenda o cliente dele
no menor tempo possível, com a maior qualidade possível, para que a gente fidelize o cliente dele. Porque é o que bota dinheiro no final do dia no bolso. E o cara da manutenção vai querer o carro para fazer a manutenção preventiva. E o cara da logística não quer parar o carro nunca. Então, o cara tem que estar equilibrando aquele cara. O gestor de frota, eu tenho essa imagem. O cara que fica Equilíbrio de equilibrando pratos. vários Equilíbrio de pratos para poder fazer o negócio acontecer. E isso é uma dinâmica que eu acho, né, no meu ponto de vista, eu já fui gestor de frota, eu acho uma dinâmica muito fascinante. Porque é uma coisa que você não tem rotina, você estabelece seus desafios e você corre atrás dele. E quando você consegue fazer a entrega desse desafio, é algo que é assim, super valorizado. Eu acho isso muito bacana. Acredito que seja o principal desafio da média gestão, né? É que você tem que entregar para cima e para baixo. Para baixo. Isso é bem desafiador. Você fica em cima do muro levando pedrada de tudo que é De lado. tudo que é. É. Para cima, para baixo, para o lado. Então, Eu tô fazendo um MBA da Gestão Estratégica de Frotas do Instituto Pará. Bacana. É um programa muito bom. Eu recomendo para o gestor que está querendo realmente se especializar na área. E a gente tem visto que a gestão de frotas é gestão de pessoas, no final das contas, né? As pessoas que fazem aquilo ali acontecer. E aí dos vários setores que estão ali envolvidos nesse ecossistema, como também daquele que está na ponta da linha, que é o motorista. O gestor, ele entende, porque o tema nosso aqui é falar sobre a relação facilitada pela integração do gestor com o motorista. A gente teve um episódio aqui de um gestor de frotas, o Alessio, e um motorista. Colocamos um frente ao outro para a gente ver, fazer aquele tipo embate do bem, para chegar num consenso. E nós tivemos ali, o próprio Alessio, ele deu um testemunho aqui dizendo que a gestão dele melhorou muito depois daquele episódio. Porque parece que a distância que existia foi reduzida muito, porque um começou a entender a necessidade do outro. Como é que essa gestão integrada, quando é que o gestor consegue perceber que chegou num ponto, através da integração de todos os ecossistemas, que ele facilitou a vida dele com o motorista? Cara, eu acho que isso é utópico. É utópico. O gestor de frota, ele sempre vai ter expectativas para poder atender. Então, como eu falei agora há pouco, a expectativa de todo mundo muda na linha do tempo. Então, eu acho isso utópico. Mas eu acho que ele pode entrar numa zona de conforto. Zona de conforto, não. Numa zona de menos intensidade. Menor pressão. Isso, de menor pressão e intensidade, quando ele consegue estabelecer quais são as expectativas dos seus clientes, tanto internos quanto externos, e ele tem indicadores que ele consiga diagnosticar onde é que ele pode atuar, né? Então, eu trabalho na área comercial. Minha área comercial, o lead nasce para o primeiro agendamento e ele vai até o perdido ou ganho. E eu tenho uma linha ali onde ele deve se comportar, quanto tempo deve passar em cada casa e tal. E se eu vejo que um lead está demorando mais tempo na determinada casa, eu tenho que atuar ali. A mesma coisa é o gestor de frota. Ele tem lá os indicadores dele. Se tem algum indicador que está fora do previsto por ele, da meta dele, ele tem que atuar ali. E isso vai alternando na linha do tempo. E qual que é o principal ponto que faz com que isso evolua? O Instituto Pará, ele tem uma visão muito humana, né? Isso. E ele trata muito da questão da segurança, do condutor voltar para casa no final do expediente. Isso. Mas a gente não pode ignorar a máquina. O condutor não é nada se não houver a máquina. Nem o resultado. Então, a máquina o condutor e a máquina é o conjunto que entrega o que a empresa precisa, Exato. o frotista precisa. Então, eu concordo que a interação com o condutor é fundamental, mas a gente não pode ignorar a máquina. Então, quando a gente cuida e equilibra esses dois pontos, é que a gente chega num patamar de menor intensidade de expectativa e de cobrança e tal. E o condutor, ele tem que ser trazido. Ele tem que fazer parte
para que ele possa... Não adianta você ter um indicador de rodagem, você não conversar com o condutor e dizer, velho, você está fazendo a pior rota. Você não está entendendo por que é que ele está fazendo a pior rota. Não, a melhor rota, meu amigo, eu tenho que passar por uma cratera que eu posso quebrar o caminhão. Eu posso quebrar meu veículo. Então, eu vou entrar numa favela, cara, para fazer a melhor rota. Então, tem a segurança da carga, tem a segurança minha, pessoal. Sim. Então, se o condutor ele não for trazido para dentro da gestão de frota, a gente não vai ter integração. Não adianta integrar sistemas se o condutor não tiver integrado nesse processo. Então, eu acho que é utópico a gente querer achar que o gestor de frota ponto ideal. vai estar com a mãozinha assim, dizendo, tô suave na nave. Por quê? Porque ele tem a questão da máquina e tem a questão das pessoas, que é o condutor. E a exigência do resultado. Do resultado, dos clientes dele internos, externos, isso não vai deixar de existir nunca. Ele tem que bater meta. É o que a gente fala. O conflito sempre vai existir. O que a gente pode é minimizar o conflito ou minimizar a consequência dos conflitos. E tem situações que o conflito é salutar. É do conflito que às vezes nascem alternativas, nascem soluções que você numa situação de conformidade, você não seria provocado. A insatisfação, ela leva essa provocação, né? Justamente. E aí você busca soluções para resolver aquele problema. Isso é algo que realmente tem que haver para melhoria de processos, melhoria de gestão. Eu acho que é imprescindível, acaba sendo aqui imprescindível. Uma coisa que eu acho que é o grande desafio do gestor de frota é saber se comunicar com o condutor. Ter ferramentas de comunicação com o condutor. Hoje a gente não vislumbra no mercado formas de comunicação com esse condutor de forma individual, porque cada pessoa é um ser humano. Você não tem forma de personalizada. Então, eu acho que o grande desafio hoje do gestor de frota é ter essa comunicação de forma assertiva e que essa comunicação consiga dar feedbacks para ele, para que ele melhore a situação do próprio condutor. Então, eu acho que esse é o grande desafio hoje que a gente tem em ter uma gestão realmente integrada. Hoje a gente consegue integrar telemetria, roteirização, manutenção, abastecimento, documentação e multa e tal. Mas a gente não tem nada que integre, talvez seja um spoiler aí de um novo produto, que dialogue com o condutor, que dê pílulas para ele sobre a melhor condução dele, sobre a condução mais segura, que ele consiga ter feedback do condutor se aquela pílula serviu para ele, se não serviu, que dialogue com ele sobre os indicadores dele, de desempenho, de performance, de resultado para a empresa, de que forma ele impactou no resultado da empresa, porque é o somatório do que os vários condutores fazem que entrega o resultado para a empresa. Então, cada pessoa tem que saber o resultado dela. De que forma eu estou ranqueado? Não adianta você fazer ranking de desempenho, de custo por quilômetro, de entrega, se você não tiver todo o resto alinhado, que é o que vai fazer com que aquele condutor ele chegue de manhã uniformizado, entre no veículo e diga, eu sei o que é que eu vou fazer e eu vou fazer o melhor. Então, ele parte integrante e responsável também por todo o processo. E isso só vai acontecer se você tiver uma comunicação. Se não houver uma comunicação assertiva, eficaz, uma comunicação de escuta e de feedback, você não vai conseguir evoluir para isso. Vamos tentar trazer uma clareza boa assim para o gestor de frotas que está ouvindo a gente, né? A gente está falando bastante sobre as tecnologias, a gente fala uma tecnologia, depois a gente fala outra, mas, Yuri, o que é que você considera das principais tecnologias que a pessoa precisa ter para ter essa gestão de frotas integrada? Cara, já não diria mais que são novas tecnologias. Eu acho que a gente tem muita coisa no mercado que já vem há muito tempo e que é subutilizado. Eu tive num evento da IAFA no ano passado, no meio do ano passado, e eu fui questionado pelo meu concorrente, eu até agradeci a pergunta para ele, quantos % dos meus clientes utilizavam a minha ferramenta realmente para fazer gestão? E pelo meu negócio ser de natureza financeira, muitas vezes isso não é levado em consideração. E eu acredito hoje que menos de 10% dos meus clientes utilizam a minha ferramenta para gestão efetiva. Então, a gente pode ter diversas tecnologias. Talvez eu fuja até da pergunta que você me fez. Não adianta a gente ter tecnologia se a gente não vai transformar aquela informação em ação.
né? Então, a gente tem hoje rastreamento, a gente tem telemetria, que é a evolução do rastreamento, né? Uhum. Uma coisa é você ter uma linha no mapa, outra Aham. coisa é você saber como é que está o comportamento do veículo e do condutor. Você tem a questão da gestão do abastecimento, que é um recurso importantíssimo. Você tem gestão de pneus, você tem gestão de manutenção, você tem toda a parte de gestão de documentação e multa já como uma tecnologia, tudo sistematizado. Você tem os hubs que fazem essa integração. Você tem toda a parte de câmera para poder falar do comportamento do condutor dentro do veículo, do comportamento do veículo para fora. Então, você tem uma seara de tecnologias que são cada vez mais avançadas, inovadoras em alguns aspectos. Inteligência artificial já, nós temos players no mercado que já trazem inteligência artificial para poder falar sobre fadiga, para falar sobre os melhores indicadores para poder o gestor de frota atuar. Mas se isso tudo não gerar um plano de ação para virar uma ação e isso ser convertido em algum tipo de resultado, não adianta nada a gente ter tudo isso, cara. Eu tenho visto muito no mercado todo mundo muito ávido por Novas tecnologia, por informação e tal, mas a utilização disso na vida real eu ainda vejo muito aquém. Ainda tem que amadurecer. Muito. E isso é pragmático. Dizer, velho, para que é que eu vou ter rastreamento? Se eu tenho hoje aqui a rodagem do meu veículo pelo meu cartão de abastecimento, eu não tomo ação nenhuma. Eu vou ter mais uma informação, talvez uma informação mais fidedigna, talvez não, com certeza. Mas, em compensação, se nenhuma das duas informações estão gerando uma ação minha para melhoria do meu processo ou para resultados específicos, não adianta nada ter mais uma tecnologia. Então, eu acho que o gestor de frota ele tem sido assoberbado de assuntos, de temática, tem uma cobrança interna muito grande e ele acaba ficando muito no operacional. Ele não consegue evoluir para o tático e para o estratégico, por quê? Porque ele apaga o incêndio, ele mata 2 leões no dia e deixa um amarrado para o dia seguinte. É desse jeito. Mas isso é por uma situação que, às vezes, eles próprios se colocam. Eu vejo muito gestor de frota, e não são todos, e me perdoem os que estão no nível de maturidade maior, que vende dificuldade, apresenta dificuldade para vender facilidade. Uhum. Por quê? Porque ele tem medo de perder aquela posição, porque ele acha que aquela posição é menos relevante. Então, eu acho que a gente tem muita tecnologia, tem muita coisa que pode ser abraçada para poder evoluir na maturidade da gestão, mas a gente precisa que o gestor evolua na sua própria maturidade. Inclusive, foi até um ponto que a gente tocou no episódio, que a gente trouxe aqui o nosso CEO, né, e o nosso diretor comercial, o Henrique e o Vitor, no qual a gente perguntou justamente sobre o Super App, né, o posicionamento que a Infleet agora tem, né, de ser o Super App do gestor de frotas, no qual a gente tem vários blocos diferentes, né, da área de gestão de frotas e que tenta trazer essa visão 360 para o gestor. E aí um ponto que a gente tocou foi justamente a dificuldade de chegar lá, né? Desse processo de implementação, porque são vários conteúdos diferentes de uma hora só, né? De uma hora para outra, e aí a gente sabe, tem que entender que o gestor ele precisa de um processo de maturação. Você acabou de falar justamente sobre o ponto de ele pode ter inúmeras ferramentas, mas se ele não souber usar, não transformar isso em ação, não vai valer de nada, né? E, ao mesmo tempo, você trouxe que tem muito conteúdo na internet hoje, né? Ele é bombardeado de muitos lugares ao mesmo tempo. E isso traz até uma questão de obesidade mental. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, mas é quando você começa a ter muita informação o tempo todo e que você sabe que aquilo ali é certo, aquele outro é certo, aquilo ali é importante, aquilo ali eu tenho que fazer, só que você não consegue desenvolver porque tem muita informação ao mesmo tempo na sua cabeça. É um acumulador mental. Exato. Então, eu acho que é interessante, né? E até passo essa bola para você me dizer quais são os principais desafios que você entende nessa parte de implementação. Mas eu acho que já respondendo um pouquinho da sua pergunta, é colocar uma caixinha de cada vez, né? Então, eu acho que é interessante a gente olhar para esse viés, né, Yuri? Claro, claro. Eu queria complementar com a pergunta: como o gestor de frota consegue entender? O que é que ele precisa entender, na verdade, para ele colocar o pezinho dele no chão e dizer: não preciso ir atrás de nenhuma novidade, isso aqui resolve.
Quando ele... Como é que ele vai conseguir entender? Porque, na verdade, esse bombardeio de informação termina incentivando ele a buscar, né? O novo, isso aqui está acontecendo naquela empresa, mas aquilo que está acontecendo naquela empresa muitas vezes não vai ter a menor importância para dele. A gente tem um mapa de valor que a gente fala sobre o que é que leva cada segmento a contratar os produtos Maxi Frota, tá? E eu acredito que, de uma forma geral, é um mapa de valor para quem vai contratar os produtos de gestão de frota. E aí a gente precisa entender cada segmento, né? Então, é difícil para mim responder a tua pergunta, Marley, por conta de cada segmento tem uma especificidade. Se eu falar aqui de uma transportadora, a gente vai falar de reais por litro. Uhum. O dono da empresa, meu amigo, não quer nem saber como é que está se desempenhando cada veículo. Ele pode querer saber depois, mas ele quer saber se você tem a melhor negociação de preço nas rotas que ele está abastecendo. Por quê? Porque aquilo é o maior custo que ele tem na operação dele. Uhum. E ele sabe que se ele comprar bem, o motorista dele pode até estar gastando mal. Se ele comprar bem, ele vai poder ser competitivo no mercado. E a gente tem, do outro lado, completamente oposto, uma indústria farmacêutica, que o serviço dele, a frota dele é um benefício para o colaborador. Uhum. Aquilo ali é status para o colaborador dele, que é o propagandista médico, que é o cara que vai visitar médicos com a pastinha bonita, cheia de remédio no fundo, e aquilo é um benefício. Então, eu estou oferecendo um benefício. Que tipo de gestão eu vou ter numa empresa que o veículo é benefício, né? Então, são cenários completamente opostos. Então, o que eu diria para qualquer gestor de frota é, você precisa entender da sua realidade. E voltando, eu acho que a primeira pergunta, qual que é a expectativa de quem te colocou lá? Meu amigo, na indústria farmacêutica, a principal expectativa é que o teu usuário esteja feliz, que o carro seja confortável para ele, que o carro não dê manutenção, que ele tenha postos para abastecer em qualquer lugar que ele possa parar, porque é conveniência para ele. Ele quer ter um carro reserva quando o carro parar para manutenção. Isso aqui é o foco desse cara. O foco do cara aqui da transportadora, meu amigo, é preço por litro. Vai lá e compra o combustível mais barato, num posto que tem a qualidade que o caminhão não quebre, e pronto. E no meio do caminho aqui nós temos as empresas de gestão e de controle. Uma indústria alimentícia, por exemplo, que o carro não é 100% benefício, ele precisa ter gestão. O cara tá utilizando o carro no intervalo de expediente correto, ele está abastecendo nos postos que tem algum tipo de negociação, pode fazer centralização de abastecimento. Então, aqui, essa indústria, esse segmento aqui, ele está numa linha intermediária da gestão. E aí você tem um cara de controle. Esse cara, o carro vai dormir sempre na base dele, o motorista vai sair, vai executar a tarefa dele. Por exemplo, o segmento de telecom. O cara vai, executa a tarefa dele, volta, e ele tem que ter dado média, ele só pode abastecer no posto que a empresa autorizou, e ele tem que cuidar da manutenção do carro, porque se o carro quebrar, ele vai ficar sem produzir, e a empresa não vai cumprir as ordens de serviço de telecom Transporte dele. urbano de passageiro. Justamente. Então, a gente tem diversos cenários que o gestor de frota, quando ele se encaixa nesses cenários, ele tem que entender em que cenário ele está inserido, para que daí ele possa consumir o conteúdo e saber se posicionar diante daquele cenário. Diversos conteúdos não vão ser interessantes para ele, mas muito conteúdo vai provocar ele a construir a gestão de frota dele. Naturalmente, a gente busca conteúdos, né? Ou seguir exemplos de pessoas que são semelhantes a gente. Sim. Né? Então, a parte da identificação é onde a gente busca naturalmente na vida, né? A gente anda com pessoas que são parecidas conosco, Sim. né? A gente consome coisas que são que pessoas parecidas consomem, né? Então, é realmente interessante olhar para esse lado, Yuri, de fato. É saber se situar, né? É, Se ele consegue se situar bem, aonde eu estou, o que é que eu preciso fazer, qual é a expectativa da diretoria, qual a expectativa da empresa. Aí ele conseguindo se situar bem, eu acho que ele consegue desenvolver melhor. Se ele conseguir se situar bem, ele consegue desenvolver melhor
a evolução dele, né? Eu participei de um treinamento da Fundação Dom Cabral, que uma senhorinha falava um negócio muito bacana. Quem que eu sou? Onde que eu tô? Por onde eu vou? Então, meu amigo, você tem que saber quem você é, onde você está e onde é que você quer chegar. Independente de qualquer um desses segmentos que você atue, você tem que se internalizar aquilo, aprender com aquilo. Não adianta dizer que você vai chegar e no primeiro mês você vai dar um cavalo de pau na gestão de frota, você não vai. Você vai ter um monte de ofensor no processo, vai fazer um monte de inimigo e no final das contas a coisa não vai acontecer. Chega no sapatinho, na humildade, aprende, identifica comportamentos que são positivos e comportamentos que precisam ser melhorados e a partir daí você define seu plano de ação para poder atuar. E outra, tem que ter... Se não tiver ferramentas, né, tecnologias, tem que implementar logo quando chegar. Porque é o que vai nortear ali do que ele precisa fazer. Mas eu acho que a tecnologia ela é um passo do aprendizado. Exato, Você exatamente. foi lá, aprendeu, de repente começa no Excel. É, Começa no Excel, começa no Word lá fazendo uma politicazinha básica de frota. exato. Quando eu falo Com base no tecnologia, aprendizado, e aí sim, implementa a tecnologia com base nos indicadores que você entende que naquele momento são Aí fica- o passo da evolução. quando eu falo tecnologia, eu falo qualquer tipo de ferramenta Isso. que vai ajudar ele ali no trabalho, Isso. né? Então pode ser de um robô trabalhando para ele, Pronto. desde uma simples planilha, né? Aí fica a pergunta. Nós temos hoje aí os gestores que caem de paraquedas e as frotas que também não têm nenhum tipo de ferramenta ou a ferramenta mínima. Como fazer a integração? Como é que o gestor ele vai poder fazer a integração de tudo que ele precisa analisar, de todos os setores, de todo o ecossistema, com esse cenário de ferramenta mínima ou nenhuma ferramenta? Ele Ele não vai. ou não vai? Ele não vai integrar. Na verdade, ele tem que integrar os conceitos primeiro, né? Ele tem que construir os conceitos com relação à base de gestão dele, atendendo a clientela dele para cima e para baixo. Uhum. E aí, a partir do momento que ele consolida os conceitos, ele vai para a parte de tecnologia, de sistema, e aí sim ele vai poder apresentar o resultado daquela integração. É muito difícil, eu já visitei muitos gestores de frota, é muito difícil, por exemplo, para a empresa que tem uma tecnologia contratada, contratar a segunda. Mas por que você vai querer a segunda se a primeira já faz um monte de coisa para você? Principalmente quando quem está em cima, ele não está enxergando quanto aquela ferramenta está entregando no desenvolvimento da operação dele e está trazendo resultado. Então, quando a gente sai do Excel para um sistema de rastreamento, telemetria, ou do Excel para uma gestão de abastecimento e manutenção, você tem que ter bem claro qual que é o cenário atual e qual que é o cenário desejado. Para daí, em seguida, você dizer, olha, o cenário desejado eu consigo chegar com essa tecnologia, mas para eu chegar para o segundo cenário desejado, eu preciso ter uma segunda tecnologia. Por quê? Porque eu vou integrar aqui o abastecimento com rastreamento e eu vou conseguir bloquear o abastecimento no posto se o veículo não estiver lá. Eu estou dando mais segurança a uma questão financeira. Aí você consegue vender esse projeto internamente. Mas você dizer, olha, eu quero implementar duas tecnologias ao mesmo tempo, o cara vai puxar o freio de mão, vai dizer, meu amigo, você está doido, você quer gastar dinheiro demais. Mas é essa construção de consolidar o plano de ação de um projeto, de entregar resultado que você viabiliza os próximos, né? E aí, a partir disso, você vai criando ecossistemas de tecnologia que vão precisar ter uma integração, por quê? É aquilo que eu falei agora há pouco. A roteirização é a melhor, o consumo de combustível é o melhor, mas eu só consigo demonstrar isso dentro de uma plataforma integrada. Você acha, Yuri, que ainda falta muito para o gestor de frota para ele conseguir mostrar a necessidade, por exemplo, de uma segunda? Porque de repente ele até consegue mostrar, poxa, eu preciso de uma telemetria, porque eu preciso controlar o comportamento do motorista, a utilização, roteirização. Mas ele consegue mostrar num passo seguinte o que é que ele precisa para mostrar. Eu preciso.
Porque cada tecnologia, para a direção de uma empresa, é assim, poxa, eu estou investindo, mas eu quero um resultado, eu quero um retorno. Aí a gente chega num projeto de telemetria, faz a implantação e mostra, ó, nós conseguimos economizar 8% de consumo de combustível, no consumo de combustível. Nós conseguimos economizar 10, 12, isso aqui paga o projeto e ainda sobra um dinheirinho. Beleza, o projeto foi bem implementado com resultado. Mas como é que ele consegue, então, avançar para novas tecnologias? Falta um pouco do gestor de frota de mostrar o resultado? Não, eu acho que é uma dificuldade, tá? Eu concordo com você que o primeiro passo é uma dificuldade para entregar, porque como ele sai de uma base zero de indicadores, ele construir aquele primeiro indicador, ele vai ter dificuldade. Viabilizar a segunda tecnologia, ele tem certa dificuldade, porque ele está no processo de amadurecimento e aprendizado. Para mim, que tenho 20 anos nesse negócio, para mim é muito, muito palpável, muito simples fazer isso acontecer. Porque, por exemplo, eu saio lá de uma gestão de abastecimento. Você, de controle zero para gestão, a gente já entrega de largada 5%. Isso. Somente do cara sair da notinha para poder ter um cartão de abastecimento, a gente percebe a mudança do condutor imediatamente. Então, você consegue consolidar aqui uma entrega de resultado. Essa entrega de resultado é perene? Não. Se você não continuar evoluindo para uma parametrização de sistema, para controle de desempenho, controle de preço por litro, controle de intervalo entre abastecimento, dentre outros, você vai deixar tudo aberto e aí o condutor vai fazer o que ele quiser, né? Isso. A gente tem 1001 maneiras de preparar Neston. Invente uma. O condutor vai descobrir uma para fraudar o sistema. Isso. Tem gente mau caráter para tudo. Aí ele evoluiu ali. Por que que ele evoluiria para utilização da telemetria? Por exemplo, existe um estudo de uma dessas empresas grandes de rastreamento e telemetria do mercado que 30% da utilização da frota ela é feita fora do expediente. É indo buscar o filho na escola, é indo na padaria comprar o pão, é indo visitar a mãe, é indo para a faculdade à noite. Então, se ele consegue perceber e tem essa informação, ele diz, olha, eu preciso da telemetria, porque tem um estudo tal, e eu tenho observado o comportamento de alguns condutores. Se eu botar a telemetria aqui, eu vou dizer se a rodagem está sendo corretamente, e eu vou poder evoluir para diminuir essa rodagem em 10%. Aí você imagina uma empresa que tem 300 veículos alocados e ele loca um pool de 2.000 quilômetros. E aí você vai dizer, olha, desses 200 veículos locados, a gente vai sair de um pool de 2.000 quilômetros para um pool de 1.500 quilômetros rodados por mês. O preço da tua alocação cai em média 30%. Então, o custo direto, a gente começou com combustível. Isso. Mas você vai entregar resultado para a empresa com redução de custo de combustível, redução de rodagem. Você vai... Multa, gestão de documentação e multa. Tem uma empresa do mercado que é parceira nossa, Francisco, da EK. Ele diz que economiza 30% na entrega somente pela antecipação do pagamento das multas, porque ele consegue identificar as multas antes do prazo de vencimento, que a maioria das multas chega vencida no domicílio do veículo, e ele paga com 30% mais barato. Então, sabendo dessas informações, cada tecnologia tem a sua entrega particular. E ele consolida isso tudo. Então, a gente sai aqui da gestão do abastecimento com controle, a gente vai para diminuir a rodagem, porque tem 30% de oportunidade que o mercado já identificou, tem mais 30% de redução somente por pagar a multa no prazo antecipado, e aí você vai evoluindo. Quando você consolida isso, integra isso, você consegue ter uma visão muito mais ampla e consolidada de como fazer isso acontecer. Ah, Yuri, para você é muito fácil falar, eu quero ver fazer. Tem gente que já fez. Tem dificuldade? Tem. Ninguém disse que ia ser fácil. O Bill Gates já falou. É desafiador. Isso. O desafio está aí. Quem é que sobressai? Quem vai lá e faz acontecer. E eu acho que tem muitos gestores de frotas que são reconhecidos hoje, que têm uma carreira financeira bacana, justamente porque pegaram o desafio, foi lá e disse, meu amigo, eu vou sair daqui, vou chegar aqui, vou chegar aqui, vou chegar aqui, pronto. Entreguei. Maravilha. Maravilha. Então, pessoal,
Chegamos aqui ao final do nosso já? episódio. Já foram 55 minutos. Caramba, é bacana. Então, realmente, o tempo passa que a gente nunca percebe, né? Eu queria agradecer demais, Yuri, a sua presença aqui. O conteúdo que você trouxe foi muito rico, né, Flávio? Bacana. Verdade. Conteúdos como que você traz aqui com dados, com fundamentos, conceitos, experiência. É muito agregador para quem está ouvindo, no final das contas, né? Então, eu queria agradecer sua presença. E se você quiser deixar um recado final aí para os gestores de frotas que estão ouvindo a gente, fique à vontade. Eu que agradeço o Marley, agradeço o Flávio, agradeço a Inflit, o Vitor, o Mário. Estou à disposição quando quiser voltar. Já sugiro até o próximo tema, podemos falar só de manutenção, tá? Eu acho que é algo que é desafiador. Um dos maiores desafios para o gestor de frota é a gestão de manutenção da frota. Então, estou à disposição quando precisar. Pode procurar a Maxifrota no @Maxifrota, nas nossas redes sociais. Nós estamos à disposição para ajudar você, gestor de frota, no que você precisar. Nós atuamos aqui com um portfólio de produtos muito focado na intermediação de pagamento e gestão de frota. E eu estou à disposição, pode procurar lá na @Yuri de Carvalho Costa, que eu tenho lá algumas dicas e vocês vão poder me conhecer um pouco mais. Agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição e obrigado à audiência aí por mais esse momento. Boa. Então, pessoal, peço aqui para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, deixe seu comentário também falando o que achou sobre esse episódio. A gente com certeza vai trazer esse conteúdo aí de gestão de manutenção que o Yuri deu de sugestão, mas deixe aqui no comentário quais outros temas você quer ver por aqui. Compartilhe esse vídeo, né, esse link com colegas seus do setor, amigos que estão aí, que podem realmente sentir uma diferença ao ouvir o episódio da gente. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e tchau, tchau.